Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Que Deus os abençoe nessa noite. É bom estar aqui com os irmãos nessa noite, para glorificar o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu te convido a se colocar de pé, você que pode ficar de pé. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Como é bom, Deus, estar aqui, Senhor, nesse lugar reservado para adoração, este lugar reservado, Deus, para buscar a Tua face. Esse lugar, Deus, onde nós estamos numa segurança, Pai. Lugar, Senhor, separado para Ti, edificado, Deus, para a Tua honra, para a Tua glória. Pai, que nessa noite, ó Deus, nós também sejamos, ó Pai, vasos nas Tuas mãos, Deus. Sejamos, ó Deus, edificação, ó Deus, para o Teu santo nome, para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. Deus, nós queremos, ó Pai, Te adorar, Senhor. Mas agora, Senhor, nós precisamos ser lavados, limpados, ó Deus, de todo o pecado, Senhor, de toda barreira, Senhor, que nos segura, daquilo que tem nos travado, Senhor, daquilo que tem fechado os nossos olhos, tem nos impedido, Senhor, como escamas, ó Pai, impedido de enxergarmos claramente, ó Deus, a Tua glória e o Teu poder, Senhor. Pai, nós temos impedido, Deus, de enxergar, Senhor, por causa do pecado, as maravilhas que o Senhor tem feito, ó Pai, a Tua bondade, o Teu amor, Senhor, o Teu cuidado, Senhor, para conosco. Muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos, ó Deus, sem, ó Pai, nos deleitar, Pai, naquilo que o Senhor tem feito. E o Senhor tem feito grandes coisas, ó Pai. Sim, ó Deus, o Senhor tem feito grandes coisas. Nós agradecemos a Ti, Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor. Tua misericórdia e graça, ó Deus, elas são tudo para nós, ó Pai. Ou deveria ser, Senhor, aquilo, ó Deus, no qual nós vamos nos satisfazer, nós vamos ser, ó Deus, satisfeitos, ó Pai, cheios da Tua graça e misericórdia. Mas perdoa-nos, ó Deus, por andarmos, ó Pai. Quantas vezes, ó Deus, sem olhar para isso. Muitas vezes nós queremos, ó Deus, muitas coisas, ó Pai, e esquecemos do principal, a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Poderíamos ter muitas coisas, ó Deus, assim como os ímpios, ó Deus, têm. Mas sem a Tua presença, Senhor, essas coisas não vão durar, Senhor. Sem essa presença, ó Deus, o que vai nos adiantar, Senhor, conquistar o mundo inteiro, ó Pai, se nós perdemos a nossa alma? Ó Deus, que nessa noite o Espírito Santo do Senhor trate cada coração aqui, ó Pai. Que nessa noite, ó Deus, a começar pela minha vida, a começar pelo meu coração, seja tratado diante de Ti nessa noite, ó Pai. Para que os meus olhos, Deus, se abram para ver a Tua glória e contemplar, Senhor, a Tua face e as Tuas mãos, ó Deus, que se movem todos os dias em favor de nós, ó Pai. As Suas mãos que se movem todos os dias em favor da Tua igreja, ó Pai. Muitas vezes, ó Deus, invisíveis aos olhos daqueles que não têm fé, ó Pai, mas visíveis àqueles, ó Deus, que confiam e esperam no Senhor, meu Deus. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, ó Deus, pela Tua bondade, pela esperança que tem nos trazido por meio de Cristo Jesus, ó Pai, e tem sido aceso todos os dias, ó Deus, pelo Espírito Santo em nossos corações. Nós somos gratos, ó Deus, pelo Teu amor derramado por nós, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos. Que nós possamos contemplar e glorificar o Senhor nessa noite, ó Pai. E que a Tua glória se estabeleça sobre este lugar, Senhor. Enche o templo, Senhor, com a Tua presença, Pai. Seca este lugar e protege-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Se há algo, Senhor, do maligno travado aqui nessa noite, Senhor, nós pedimos que caia por terra, ó Pai, em nome de Jesus. Que o inimigo seja frustrado aqui nessa noite, ó Pai, para que a Tua glória, Senhor, resplandeça sobre este lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, que não haja nenhum impedimento para glorificar o Teu santo nome, que não haja barreiras aqui nessa noite, ó Pai, mas que cada coração se abra e se derrame diante de Ti, que cada boca se abra, Deus, e glorifique o Teu santo nome, sem resistência, sem medo, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, vem sobre nós com a Tua graça e misericórdia, vem sobre nós com o Teu poder, ó Pai, vem sobre este lugar e recebe toda a glória e toda a honra, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja, louve e engrandeça, ó Senhor, exalte o Teu santo nome, glorifique-o, satisfaça-se na presença do Senhor, glorifique o Teu santo nome. Tu és a nossa esperança, Deus. Tu tens derramado glória, Senhor, por toda a terra, ó Pai. Tu tens manifestado a Tua presença, Senhor. A Tua beleza está em todas as coisas que tens criado, meu Pai. Louvado seja, Deus, a Tua presença, Senhor. Louvado seja, Deus. Oh, Deus. O sol, a lua, estrelas de mar, nada se compara ante a Sua formosura.
os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O sol, estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te dele, por ele, porque dele, por ele, são todas as coisas. São todas as coisas. Glorifique-o, glorifique-o, porque dele, por ele. São todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Oh, Senhor. Glórias a ti, Deus. Glórias a ti, Senhor. Teu povo adore o Senhor, ó Pai, exalte o teu santo nome. Oh, a tua glória, o teu poder, a tua majestade, a tua beleza, a grandeza do Senhor, ó Pai. Oh, Espírito Santo, revela-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos, o nosso coração, Senhor. Deixa entrar em nós, ó Deus. Deixa entrar em nós a tua presença, meu Pai.
aproximar diante de Ti. Lava-nos, ó Deus. Se o pecado tem nos impedido, Deus, de olhar para Ti, lava-nos, ó Deus. Se o pecado tem impedido, Deus, de nos aproximar, nos sentimos da Tua presença, limpa-nos, ó Deus, de todo pecado, Senhor. Oh, Senhor, limpa-nos, ó Deus. Limpa-nos, ó Deus. Trata a nossa vontade, trata os nossos desejos, ó Deus. E nos coloca debaixo da Tua vontade, nos coloca debaixo, ó Deus, do Teu poder, nos coloca debaixo, ó Deus, oh, do Teu poderio, Senhor. Oh, nos submeta à Tua mão, Senhor, nos submeta, Senhor, às Tuas ordens, ó Pai. Oh, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem sobre este lugar. Vem sobre a Tua igreja nessa noite, Senhor. Vem, Senhor, nessa igreja, Deus. Cura, Senhor. Restaura, Senhor. Traz de volta para a Tua presença aqueles, Deus, que estão afastados de Ti, Senhor. Oh, Deus, chama, Senhor, constrange, ó Pai, para a Tua cruz. Limpa, Senhor. Santifica, ó Deus. Purifica, Senhor, nossa mente e coração. Faça, ó Deus, com que cada um de nós, ó Deus, seja sempre, ó Deus, firme em Ti, ó Pai. Submisso, ó Deus, a Tua voz, ó Pai. Atento, Senhor, ao Teu chamado. Vem sobre este lugar, Senhor. Queremos adorar a Ti, Senhor. Queremos Te louvar, Senhor. Queremos Te exaltar, Deus. Oh, Senhor, desperta sobre nós o temor do Senhor, ó Pai. Desperta sobre nós o temor nessa noite. Que nosso corpo se estremeça diante da Tua presença, Senhor. Sejamos colocados prostrados diante de Ti, Senhor. Oh, Deus, tira de nós toda soberba, todo orgulho, toda prepotência, ó Pai, de acharmos que podemos fazer alguma coisa sozinhos, ó Deus. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Vem sobre este lugar, Senhor. Vem sobre este lugar, Senhor. Vem sobre este lugar, Senhor. Vem sobre este lugar, Deus. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Vem, Senhor, sobre este lugar, sobre cada coração aqui, meu Pai. Toda honra, toda glória, toda adoração seja dado a Ti, Senhor. Oh, Deus, purifica os nossos lábios, para que os nossos lábios glorifiquem o Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Toca aqui, Senhor, neste lugar. Permanece no meio de nós, ó Deus. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja
mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder, sim, Senhor, mais o teu poder, sim, Senhor Jesus, mais o teu poder libera sobre nós, mais o teu poder libera aqui, Senhor, mais o teu poder queremos receber, mais o teu poder, sim, Senhor, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder. Derrama sobre nós, ó Deus. Não somos dignos, ó Deus, mas nós clamamos. Derrama sobre nós o teu poder, Senhor. Derrama sobre nós, ó Deus. Louvado seja, Deus. Aleluia. Graça e paz, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. É um tempo especial que nós temos de buscar a presença do Senhor e de congregar. Eu estava conversando agora há pouco no telefone com um irmão nosso lá de Pouso Alegre, e eu falei para ele, olha que bom que é estar junto. Ele falou, domingo eu preciso estar aí, são 110 quilômetros, eu quero ir aí congregar, porque a minha igreja é aí. Então que bom que congregar para você faz sentido, que congregar para você é de Deus, que congregar para você é algo especial. Que Deus continue ministrando isso no seu coração, que você possa valorizar o irmão que está ao seu lado, que você possa valorizar o irmão que não está ao seu lado ainda, que você possa orar para que ele sinta esse mesmo desejo, essa mesma paixão de estar junto. Meus irmãos, trago um abraço do nosso irmão Guilherme, que tem atravessado uma enfermidade, né? Ele tem feito a radioterapia junto com a quimioterapia, e ele está com dificuldade até para engolir alimentos, saíram algumas feridas na sua boca, e ele conta com as orações dessa igreja. Então ele mandou um abraço, muito obrigado por você estar orando por ele, a maioria aqui não o conhece, mas ele é um servo do Senhor, e ele tem se alegrado em saber que vocês se preocupam com ele, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um que tem lembrado. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Versículo de número 23. Atos 28, 23, diz a palavra do Senhor. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente
e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebiam todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar porque mais uma vez o Senhor nos permite estar reunidos aqui com o desejo de adorar o teu santo nome. Nós sabemos que tu és o único digno de honra, louvor, glória e adoração, mas nós sabemos também que o nosso coração tende para o mal, que o nosso coração tende a nos colocar no centro de todas as coisas. Então nós pedimos agora que o teu Espírito Santo venha nos esvaziar completamente, para que possamos somente olhar para a glória do Senhor, para a sua palavra, para a revelação do alto, sabendo que no púlpito está uma pessoa imperfeita, que não tem conhecimento abundante da tua palavra, mas que pela tua misericórdia ele pode falar das coisas do céu, somente pela tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo, toca cada irmão, cada irmã que vai ouvir da tua palavra, para que sejam enriquecidos e abastecidos do poder de Deus, no nome de Jesus. Amém, amém. Cumprindo o propósito de Deus. Meus irmãos, cada um de nós, muitas vezes afirma até desejar estar no centro da vontade de Deus. Se eu fizer uma pergunta aqui individual para cada um dos irmãos, você deseja estar no centro da vontade de Deus? Sim, é a coisa que eu mais quero. Outros já estão evoluídos, vamos dizer assim, já caminharam ou pensam que caminharam e dizem: eu já estou no centro da vontade de Deus. Eu já estou cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Entendemos que quando fazemos o que o Senhor se agrada e obedecemos, então as coisas vão acontecer do jeito que nós queremos. Eu estou fazendo a vontade de Deus, Ele vai mandar aquela bênção para mim. Eu estou sendo bonzinho, estou indo até na reunião de oração pela manhã, o Senhor vai dar uma bênção para mim e Ele vai fazer com que os meus sonhos aconteçam. Eu até posso pegar aquele versículo assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. E é interessante que eu posso vir a um culto, ou eu posso fazer as coisas como se fosse para o Senhor, entendendo que se eu fizer aquilo que se agrada, Ele vai derramar aquilo que eu quero. Será isso uma realidade? Será que as coisas no reino espiritual funcionam dessa maneira? Nós sabemos que Paulo, quando ele escreve aqui, ou quando Lucas faz essa narrativa a respeito de Paulo, Paulo tinha acabado de sair de um naufrágio, um naufrágio que teve escassez de alimento, eles passaram um dia sem comer, o mar estava bravo. Essa viagem, Paulo já sabia pelo Espírito Santo que ela não ia concretizar da maneira que eles esperavam, que o navio ia se arrebentar todo, mas ele também sabia pelo Espírito Santo que nenhuma das 275 ou 76 vidas se perderiam, que era para apenas obedecer ao Senhor e que não haveria perda senão para o navio. E ele tinha convicções de estar no centro da vontade de Deus. E é interessante que ele foi parar numa ilha, e quando ele estava ali se aquecendo numa fogueira, uma serpente venenosa pegou a mão de Paulo, ele chacoalhou, ela caiu dentro do fogo, e alguns falaram: olha, esse deve ser um pecador, porque saindo daquele naufrágio, agora a serpente vem para consumar a sentença dele. Será que estar no centro da vontade de Deus é fácil? Será que os irmãos que têm falado assim: eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou cumprindo os propósitos de Deus, tudo vai dar certo na minha vida? Lá na minha casa vai ficar tudo arrumadinho, eu não vou ter mais tentação alguma, eu não vou ter que mais lutar contra o pecado, eu não vou ter mais dificuldade financeira, eu não vou ter mais problema lá no meu trabalho. Será que é isso que as pessoas pensam que é estar no centro da vontade de Deus? Ou será que estar no centro da vontade de Deus é passar por privações,
passar por tribulações, passar por dores difíceis, por angústias difíceis. Será que é isso que está no centro da vontade de Deus? Interessante que a gente pode aprender alguma coisa aqui. No versículo 23, havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Paulo estava numa residência, sim, mas ele estava numa prisão domiciliar. É interessante que, muitas vezes, as pessoas pensam que as coisas acontecem do jeito que elas querem. Paulo não estava em liberdade. Paulo estava aprisionado na sua casa, versículo 16, anterior. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardara. Paulo estava preso, não poderia sair, mas Paulo estava livre no seu coração para temer somente o nome do Senhor e para falar do que ele mais gostava, das coisas de Deus. Meus irmãos, se você espera que a sua vida esteja resumido a passar bem por este mundo, eu quero afirmar que você não é um cristão. Se você está esperando que a sua vida vai ser do jeito que você quer, que as coisas vão acontecer do jeito que você sonhou, eu posso dizer que você não tem nada com Deus e nem com a palavra de Deus. As pessoas pensam que quando elas forem para Jesus e quando elas começarem a cumprir a vontade de Deus, todo mundo vai amá-la. Todo mundo vai aplaudir. Como aplaudirão? Se o mundo odeia Deus, odeia a palavra de Deus, se os seus parentes não convertidos são rebeldes contra Deus, e eles serão então rebeldes contra um cristão que é parecido com Cristo. Às vezes as pessoas querem ser amadas e vivendo o evangelho da graça, não serão, porque você ama aquele que o mundo odeia. Aí você pode estar dizendo, mas você vai ser muito duro com o meu parente não convertido. O seu parente não convertido, se ele partir hoje, ele vai para o inferno, ponto final. Ah, mas não é bem assim, é assim que diz a palavra. Ou você crê em Cristo Jesus, ou será lançado no fogo eterno. Ah, mas isso é muito duro, e é duro mesmo. Nós viemos conversando no ônibus, eu com a irmã Jô. O Senhor exterminou a terra com um dilúvio. Somente 8 foram salvos desse dilúvio. O juízo de Deus foi derramado sobre essa terra. Milhões de pessoas morreram. Somente 8. É assim que é a vida no Senhor. Porta estreita, caminho apertado. Poucos se acertam por ela. Paulo era para até, se fosse um de nós, talvez, olha, esse negócio de ser crente não dá certo não. Estou pregando a vontade de Deus, estou passando naufrágio, fui picado pela serpente e agora eu estou preso. Eu não quero mais esse negócio de igreja não do Senhor. Mas essa não deve ser a nossa visão. Deus me livrou do naufrágio. Deus me livrou da picada da serpente. Deus não deixou que eu fosse exterminado lá atrás em Jerusalém. Sabe por quê? Porque há um propósito de Deus para a minha vida, e o propósito de Deus para a minha vida é servi-lo, é adorá-lo com todo o meu ser, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. O que fugir disso? Pode ser idolatria, pode ser uma mensagem do inimigo para a tua vida, ou pode ser algo fora da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que assim será a vida daquele que está cumprindo os propósitos de Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui, Paulo convoca os judeus, não as mesmas pessoas, mas aquele mesmo povo que queria Paulo morto, porque Paulo pregava Cristo, e os judeus não aceitavam Cristo. Paulo, o que ele faz com esses judeus? Talvez se fosse um de nós, amaldiçoaria. Nós temos uma facilidade de amaldiçoar os nossos inimigos, não temos? Eu vejo pastores falando assim, olha, se mexer comigo, a mão de Deus vai pesar, e você vai ter um câncer, você vai ter uma doença fatal, você vai morrer, e fazendo isso de cima dos púlpitos. São homens e mulheres que não têm nada com Cristo, que sequer conhecem o Evangelho da graça. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que orar pelos que nos perseguem. E nós temos que amar os nossos inimigos. É difícil? Sim. Mas nós temos que desenvolver isso através da palavra de Deus. Ela tem que entrar no nosso coração e o nosso caráter tem que ser forjado
ao caráter de Cristo. E nós seremos conformados a Cristo Jesus. Paulo, então, ele continua aqui, diz a palavra: então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de quem? De Cristo Jesus, tanto pela lei como pelos profetas. Meu irmão, minha irmã, não há outra pregação. A pregação que a igreja tem que ter é Cristo Jesus. Única oportunidade de reconciliação do homem para com Deus. Deus não pode contemplar o pecado, não pode contemplar a sujeira que há em nós. Então, Ele enviou Cristo Jesus para que nós tivéssemos a oportunidade de ser lavados pelo sangue do Cordeiro e nos tornarmos justos, mesmo ainda sendo pecadores, sendo justificados por Cristo Jesus, e perante o Pai agora não há mais culpa sobre nós. Essa é a pregação que Paulo estava fazendo aqui. Ele estava falando a respeito do reino de Deus, o governo de Deus sobre a vida do homem e sobre Cristo Jesus, o justo. Por que dos profetas e por que da lei? Por quê? Porque Moisés, na lei, a lei de Moisés foi resumida por Cristo Jesus: amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e o próximo como a si mesmo. É Cristo Jesus. Por que os profetas? Porque não houve um profeta do Velho Testamento que não anunciou, senão Cristo Jesus. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela fala que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós precisamos aprender isso. Paulo estava preso. Paulo convoca os judeus. Paulo convoca judeus porque da mesma seita que estava condenando ele, da mesma seita que estava exigindo a sua condenação, e ele os chama para mais uma oportunidade de apresentar a eles a única salvação, Cristo Jesus. Como você tem feito com os seus inimigos? Como você tem feito com as pessoas que perseguem você? Como você tem agido com as pessoas que te fazem mal, que pessoalmente te agridem, te atacam? Como você tem feito? Será que é do mesmo Espírito que habitou em Paulo, está habitando em você? Paulo expõe as Escrituras ao povo que foi escolhido lá atrás como nação, mas que tem rejeitado ao Senhor. Eu queria que você pensasse muito a respeito da sua vida, porque nós estamos pregando várias mensagens, menos Cristo Jesus, crucificado e ressurreto ao terceiro dia, única oportunidade de salvação e garantia de ressurreição. Meus irmãos, o que eu aprendo ainda aqui, Paulo, ele fala do reino, olha que maravilha, desde a manhã até a tarde. Olha que coisa maravilhosa. Paulo tenta colocar no coração daquele povo, persuadir aquele povo que Jesus Cristo é o Senhor. Para eles, para os judeus, Jesus era um impostor. Eles eram considerados como o povo do caminho, o povo que pregava um outro caminho. Os judeus não aceitavam e não aceitam Cristo Jesus até hoje. Somente os que se converteram. E aí eu pergunto para você, você tem investido tempo nessa evangelização? A gente precisa mostrar Cristo Jesus através da nossa vida. E quando nos for dada a oportunidade de expor a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para poder expor, parar de balela, parar de versículos decorados, parar de palavras de efeito, parar com isso. Fale de Cristo. Fale que o homem está morto nos seus delitos e pecados e que ele precisa de um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus. Fale essas coisas. Ah, mas irmão, essa pregação é muito dura. Essa é a única pregação que pode remover um homem das trevas e colocar na luz, somente Cristo Jesus. Essa é a única pregação que pode tirar o homem do charco de lama e colocar sobre uma rocha, que é Cristo Jesus. Não há outra pregação. A igreja precisa voltar para a palavra, e a palavra só fala de Cristo Jesus. Meus irmãos, terceira coisa que eu aprendo, Paulo diz que pela palavra os judeus rejeitariam a Cristo. Olha a ousadia de Paulo. Ele cita Isaías, e ele cita Isaías dizendo: porquanto o coração deste povo se tornou endurecido,
Você acha que isso não existe aqui hoje, não? Quantas pessoas que entram aqui na sexta-feira, quantas pessoas que participam do grupo pequeno, quantas pessoas que entram aqui no domingo na escola bíblica, no domingo à noite, e saem daqui mais perdidas do que entraram, mais condenadas do que chegaram, porque rejeitam a palavra de Deus, porque endureceram o coração pelo engano do pecado, e hoje estão à parte da salvação em Cristo Jesus. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Aquelas pessoas que estavam bonitas no casamento da Fabi, talvez uma delas ou duas delas falaram: é a única vez que eu vou dentro de uma igreja de crente, porque eu detesto crente, eu vou entrar lá e eu nunca mais piso dentro de uma igreja. Mas ela não podia sair daqui sem a mensagem de salvação, que para os crentes talvez foi dura demais, mas para quem não é crente, talvez seja a única esperança de salvação. A única esperança de salvação. Ai, meus irmãos, não perca velório para falar de Jesus, não perca casamento e fala de Jesus, não perca, como é que chama? Chá de mulher, chá de cozinha, chá de bebê, chá de qualquer coisa, meu irmão, e fale de Cristo. Para com aquelas conversinhas fiadas, para de falar que o Neymar está fazendo embaixadinha, você nem crente não é, você está preocupado com isso, tem tanta coisa maravilhosa nesse livro aqui, que dura a eternidade. Você vai falar de Neymar, você vai falar de seleção do Brasil. Esse dia eu estava almoçando lá, eu com meu pai, num restaurante lá na beira de Alfenas, e estava um programa, homens falando de futebol, e umas coisas bobas, e eu estava pensando, tem gente crente que assiste esse negócio aqui, ele precisa de conversão, porque não é possível gastar 1 hora, 2 horas, esse povo falando de bobagem. Ai, irmão, eu tenho que divertir. Quem que falou isso? Onde está escrito na Bíblia que você tem que divertir? Onde está escrito isso na palavra? Mostra para mim que eu também quero saber. Você precisa dar a vida por Cristo Jesus. Eu preciso dar a vida por Cristo Jesus. Aliás, a palavra diz, vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos entender que corações são endurecidos, porque rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a única oferta que pode lhes dar vida eterna, a oferta da salvação. Muitas pessoas, pode ser que estejam aqui hoje, tem entrado aqui, mas não tem Cristo Jesus na sua vida. E eu quero dar um recado para você que não tem Cristo Jesus na sua vida. Arrepende-te. É a mensagem que Jesus deixou para você. Arrepende-te e creia no Evangelho da graça. É a única chance, a única oportunidade para você. Meus irmãos, essa palavra aqui foi rejeitada pelos judeus. Um povo obstinado de coração. Um povo duro de coração. Um povo que não queria a graça do Senhor. Essa palavra, ela foi oferecida a nós, os gentios. Olha o que diz o versículo 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Olha que maravilha, Deus poderoso. Que Ele resolve amar o povo de Israel. Um povo que foi duro de coração. Um povo que rejeitou a palavra. Um povo que tinha promessa sobre a vida deles. E essa incredulidade fez com que a palavra chegasse até mim e até você. Essa é a graça do Senhor. Sabe por que Paulo estava satisfeito na prisão? Porque Paulo tinha graça. Paulo tinha a graça do Senhor. Ontem eu estava comentando com alguns irmãos que eu fui chamado em uma casa para orar por uma senhora. Eu não sabia o estado da senhora, irmã Célia. E quando eu chego à casa, eu fui ao quarto, eu não sabia que ela estava enferma. E eu olhei ela na cama, ela não pode se mexer nem para um lado nem para o outro, está passando por uma fase muito difícil. E eu perguntei àquela irmã, como a senhora está? Ela falou, eu estou na graça do Senhor Jesus. Eu fiquei sem voz. Eu olhei para mim e me senti um lixo de crente. Me senti pequeno demais da conta perto daquela irmã, porque ela está sem poder executar nenhum movimento, nem dormir de lado. E ela falou que estava na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu falei, onde eu for, eu vou falar do Senhor, irmã. Eu já estou cumprindo minha promessa, estou falando hoje. O que você tem reclamado da sua vida? O que você tem achado que a sua vida não está boa? Por quê? Se ela não estiver boa é porque você não tem Cristo. Porque se eu e você tivermos Cristo como achamos que temos, nós vamos fazer igual a irmã Célia. Eu estou na graça,
Eu estou no favor imerecido de Deus, mesmo impossibilidade de sair. E no final do nosso bate-papo, ela falou: sabe do que eu tenho saudade? De poder visitar os irmãos esquecidos da igreja. Então eu com meu marido, a gente saía para visitar aqueles irmãozinhos, que talvez a igreja já não lembrasse mais dele, e a gente tinha esse ministério. E eu falei: vamos orar para a senhora recuperar o ministério, para que Deus restitua esse ministério para a senhora ir e anunciar. Quantas visitas você fez essa semana, meu irmão? Você que é crentão aí, nota 10, quantas visitas você fez? Quantas? Fala para o seu coração só. Quantas pessoas você visitou? Ah, mas eu estou doente. Tem gente mais doente que você. E se você falar isso para mim, eu vou te levar na pessoa que está mais doente que você. Ah, mas eu estou sem tempo. Você está sem tempo, sabe por quê? Porque Deus não é a sua prioridade. Porque se Deus fosse a sua prioridade, você teria tempo para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Você está sem dinheiro para fazer visita, né? Para pegar um circular, um circulinho e fazer visita. Porque para a Rua Assis você não está sem dinheiro, não. Porque eu vejo muitos crentes lá na Rua Assis. E com sacolinha. Então se converta. Tem pessoa do lado da sua casa que está enfermo. Tem pessoa do lado da sua casa que está passando por lutas. Você chega na sua casa e liga a televisão. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa geração de crente? Joga essa coisa fora, meu irmão. Quebra isso aí. Vá. Leve a palavra de salvação para esse povo lá da sua casa. Leve para essas pessoas que estão passando por dificuldade. Leve no seu trabalho para aquela pessoa que você está vendo que ela está mudada, que alguma coisa está acontecendo com ela. Leve Cristo Jesus. Esses homens então foram agraciados. Nós, os gentios, fomos agraciados, porque diz: a palavra vai ser pregada, vocês serão enviados e eles a ouvirão, porque haveria uma revelação extraordinária do Espírito Santo, para que nós, gentios, pudéssemos declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o carinho de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse é o cuidado de Deus sobre homens e mulheres como eu e você, perdidos, mas alcançados pela graça do Senhor. Será que isso você valoriza? Ai, meu sonho é ter um carrinho. Ai, meu sonho é ter uma casinha. Ai, meu sonho é ter isso. Ai, meu sonho é ter isso. Por que o teu sonho não é ser um cristão? Ah, meu sonho deveria ser: eu sou um cristão. Eu até vou deixar de algumas coisas aqui para poder estar na presença do Senhor em melhor condição de que eu estou hoje. Por que não? Por que nós não queremos viver no centro da vontade de Deus? E por que nós não estamos dispostos a pagar o preço para estar no centro da vontade de Deus? Versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Ah, irmão, essa prova está muito dura. Já me dura 2 semanas que eu estou sofrendo. Paulo estava preso na primeira prisão dele, 2 anos. Ele aproveitou e escreveu para os Filemão, escreveu um tanto de carta. Diz a palavra que ele recebia quem? Quem que ele recebia? Todos que o procuravam. Paulo não perdia tempo, meu irmão. Eu estou preso, mas a palavra está livre. Eu estou preso, mas meu coração foi liberto em Cristo Jesus. Eu estou preso, mas esse guarda que está aqui comigo, ele vai receber a mensagem da cruz. Ele poderia estar revoltado como qualquer um de nós, né? Não. Paulo sabia que havia o propósito de Deus, e o propósito de Deus é que o nome do Senhor fosse conhecido a toda a guarda pretoriana. Meus irmãos, alegre-se no Senhor, viva para o Senhor, viva o sonho de Deus na sua vida. Amanhã nós não estaremos mais aqui, essa vida é breve. O Senhor compara a nossa vida como a erva do campo, que ela nasce, floresce, murcha, seca e é lançada ao fogo. Ele compara a nossa vida como uma neblina, que ela vem, se dissipa aqui, se aloja aqui e logo se dissipa. Diz a palavra de Deus que a nossa vida só vai a 70, quando muito a 80 anos, o resto é canseiro e enfado. E Salomão conclui que essas coisas que nós buscamos aqui é correr atrás do vento. Por que, meu irmão? Por que você está insatisfeito com a sua vida? Por que você está insatisfeito com a sua família?
Por que você está insatisfeito com o seu casamento? Por que você está insatisfeito com as coisas que Deus te deu? Sabe por quê? Você precisa voltar para a palavra do Senhor. Nós precisamos nos render a Cristo Jesus. Nós precisamos estar alegres em toda e qualquer situação. Preso por 2 anos, escrevendo epístolas, testemunhando para todos que iam vê-lo, que Jesus Cristo é o Senhor. A prioridade de Paulo era Cristo. Eu quero ser igual Paulo quer? Precisa pagar o preço que Paulo pagou. Paulo tinha uma genealogia que lhe conferia perante a religião judaica aquilo que todos os judeus se gabavam de ter. Sabe o que Paulo fez com aquilo tudo? Com todos aqueles nomes das tribos que ele era descendente, dos privilégios que ele tinha, ele falou: eu considero tudo isso como esterco em prol de algo muito melhor, que é Cristo Jesus. E é interessante, versículo 31, Paulo não muda a mensagem. Paulo, ele começa no versículo 23 pregando o reino de Deus e Cristo Jesus, tanto pela lei como pelos profetas. Paulo não muda a mensagem. Olha o que diz o versículo 31. Paulo pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez. Paulo, ele não apenas pregava Cristo Jesus, mas ele pregava de uma forma ousada Cristo Jesus. Paulo, ele tinha uma verdadeira comunhão com Cristo, por isso ele tinha facilidades para falar de Cristo Jesus. Agora, um crente hoje, ele começa com Ana Maria Braga, depois ele passa para Fátima Bernardes, depois ele assiste o Canal do Esporte, depois ele assiste Vale a Pena Ver de Novo, depois ele assiste Sessão da Tarde, depois ele assiste mais não sei o quê, depois ele assiste novelinha para dormir, e ele é um esgoto, é um tipo de crente esgoto, porque quando ele abrir a boca, vai sair o esgoto do inferno da boca dele, e às vezes ainda quer ministério, pior é isso. Aí você bota ele aqui no púlpito para ele falar da carne, falar bastante coisa da carne. Aí, como ele não tem nada de Jesus, ele começa: fala para o teu irmão da direita, Jesus te ama. Fala para o teu irmão da esquerda, você é especial para mim. Fala para o teu irmão da direita. Ele começa a inventar. Aí bate no teu irmão do lado, bate no teu irmão de trás, fala isso, fala aquilo. Sabe por quê? Porque não tem Cristo. Precisa inventar regras para ver se anima o povo. Virou animador de auditório. Fale a palavra de Deus, porque Paulo sempre pregando o reino de Deus e com intrepidez. O que Paulo ensinava? As coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. As coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Faz uma programação infantil aqui. Põe o fantochinho, põe a dancinha, não sei o quê, depois dá umas balas, enche de criança. Chama as crianças e fala sobre Jesus. Elas vão todas embora. Faz uma quarta-feira aqui da vitória para você ver e fala que vai ter um negócio bom aqui. Enche a igreja. Faz a reunião de oração na quinta-feira. O povo não quer Cristo Jesus. O povo quer uma religiosidade que lhe dê uma aparente segurança. O povo quer dizer que ama Cristo, mas o povo odeia Cristo. Pregue o reino de Deus, ensine as coisas a respeito de Jesus. Quando você faz a vontade de Deus, tem uma palavrinha aqui, que está no meio do versículo 31, sem impedimento algum. O que Deus proporcionou a Paulo é que mesmo algemado, que mesmo vigiado, que mesmo em prisão domiciliar, não havia nenhum impedimento para quê? Para que ele pregasse a palavra do Senhor. Não é para ele, Deus não me deu a liberdade. Não deu a liberdade, mas deu o que ele precisava. Nenhum impedimento para que ele ensinasse as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu não sei o que você tem sonhado. Eu nem sei o que você sonhou para 2018. Eu nem sei quais foram suas metas que você estabeleceu para 2018, mas se não foram servir a Cristo Jesus de todo o coração, eu quero dizer que elas estão bem longe daquilo que elas precisariam estar. Você precisa ter a prioridade em Cristo Jesus. Muitos pedem para ser usado por Deus. Irmão, aleluia, olha para mim que eu quero ser usado. Põe a mão na minha cabeça.
Quer ser usado? Quer? Tem muita coisa para fazer aqui, o templo tem que ser limpo. O velório lá tem lá, pode chamar o padre e tal, a paróquia tal, a coroinha tal, mas não tem os crentes lá não para pregar o evangelho no velório, né? Quer pregar, irmão? Ponto de ônibus. Às vezes eles põem no Facebook para mim, agenda aberta, fulano de tal, agenda aberta, mas eu não vejo essa agenda ir lá no ponto de ônibus. Eu não vejo essa agenda no velório. Eu não vejo essa agenda no presídio. Nós precisamos, então, pedir para ser usados por Deus quando nós estivermos realmente entendendo quem é o Senhor. Tem outra coisa, outros desejam estar no centro da vontade de Deus. Você deseja estar no centro da vontade de Deus? Você sabe que vai ter um custo? Você sabe que você vai ter que deixar talvez as coisas que você mais ama por Cristo Jesus? Você sabe que você vai ter que abandonar os pecados de estimação que você tem acariciado e colocado eles para dormir junto com você? Ah, não tem. Tem. Você sabia que estar no centro da vontade de Deus é passar dores, passar necessidades, lutas grandes? Você sabe o que é isso? Paulo estava no centro da vontade de Deus. Timóteo estava no centro da vontade de Deus. Tiago estava no centro da vontade de Deus. João estava no centro da vontade de Deus. Você já calculou o risco e o preço que isso vai lhe custar? Ou você acha que é só dar um arrepio na igreja, agora eu sou de Jesus e eu quero fazer o que Jesus manda, é só isso? Nem casamento que começa com arrepio dá certo. Agora, ser cristão por arrepio não existe. Você precisa ter um compromisso com Deus. Você precisa desejar conhecê-lo. Você precisa desejar viver para louvor da glória dele e não da sua glória. Eu e você precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos, como diz o profeta, rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Nós precisamos deixar de apresentar que nós somos crentes, nós precisamos ser crente. Nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito na presença de um Deus vivo, santo e perfeito. Até porque Ele sabe o que nem passou no seu pensamento, mas vai passar amanhã cedo, e no meu também. E talvez essa seja a nossa vergonha, que Ele vai saber dos nossos pensamentos. Meus irmãos, eu trago essa palavra para você com temor a Deus. Eu estive orando para que Deus tivesse misericórdia de mim para trazer essa palavra. Porque não é só trazer uma palavra dura. É só trazer a verdade. Mas normalmente a verdade para a nossa carne ela é dura. Porque a nossa carne está sempre lutando contra o Espírito. Mas o Espírito também está lutando contra a carne. E o meu desejo, o sonho do meu coração, eu tenho comentado isso muito com o pastor Gérgio de manhã. Eu subo aqui nesse mesmo lugar. E eu vejo vocês assentados aqui. E o meu desejo é que eu e vocês possamos realmente viver para louvor do Senhor. Irmão, igreja cheia de gente, está cheio por aí. Mas os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, esse o Senhor procura. Por quê? Porque estão escassos. Porque são muito poucos. E não adianta eu mostrar para vocês aqui que eu sou crente, mas mostrar para o Senhor que eu sou ímpio. Isso não vai funcionar. Por isso eu preciso conhecer a Deus. Quando a palavra diz crer no Senhor Jesus, ela diz crer, confiar de todo o seu coração e conhecer através de um relacionamento pessoal com Ele.
E para eu ter esse relacionamento pessoal com Ele, eu preciso viver Cristo Jesus as 24 horas do meu dia. E eu preciso desejá-lo a cada instante. E não adianta dizer, eu sou cristão. Você é cristão se você se parece com Cristo. E se parecer com Cristo é muito difícil num mundo tão corrupto, tão idólatra, tão avarento, tão sensual, tão lascivo como está o mundo de hoje. O mundo tem nos chamado para a carne, mas nós fomos chamados para ser santos, ou seja, separados. E quando Deus salva um homem, porque é Ele que salva, não é o homem que se salva, mas é Deus que salva um homem, Ele salva e Ele trabalha na santificação desse homem. E Ele mantém esse homem em santidade. Essa é a graça do Senhor que é derramada sobre cada um dos salvos do Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa estar refletindo sobre a mensagem do Senhor, a mensagem da cruz. Creia no que eu estou te falando, você não é bom, eu não sou bom, mas Cristo é bom. E se a sua misericórdia foi derramada sobre mim e sobre você, nós não precisamos de mais nada nessa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Senhor, maravilhoso Deus, nós queremos te louvar por mais um dia de vida. Nós queremos te louvar porque temos a tua palavra, a mensagem da cruz. Nós queremos te louvar, Senhor Deus, porque apesar de sermos pecadores, não amar mais o pecado, mas sermos pecadores, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem derramado todo dia pela manhã a sua misericórdia, que tem sido renovada nas nossas vidas, e tudo isso, Senhor Deus, é para que o seu nome seja glorificado em nós e através de nós. Senhor Deus, nos traz de volta para o centro da tua vontade, nos coloca, Senhor Deus, da maneira que o Senhor espera que nós fiquemos, que tudo na nossa vida, Senhor Deus, possa refletir a tua palavra nos nossos corações. No nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar cada irmão que se deslocou, Senhor Deus, que veio até aqui, os irmãos que nos assistem pela internet, os irmãos que não puderem estar aqui, que eles sejam visitados pelo poder do Espírito Santo e que eles sintam o conforto e o consolo que só Jesus pode dar. No nome de Jesus Cristo, que essa igreja seja uma igreja que se humilha realmente perante o Senhor, quebrantada, Senhor Deus, diante do Senhor, e que ela possa viver aquilo que o Senhor espera que ela viva. Senhor Deus, nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja que ama a tua palavra, e uma igreja que obedece os teus preceitos. No nome de Jesus Cristo, que ao retornarmos para a nossa casa, nós tenhamos um compromisso de de continuar o nosso culto de adoração, de cultuar o seu nome, Senhor Deus. Impede os irmãos aqui a chegarem na sua casa, ligarem uma televisão, assistirem uma programação secular que vai invadir os seus corações e roubar a palavra de Deus, mas que eles possam continuar falando das coisas maravilhosas de Deus, que eles possam continuar adorando o Senhor Jesus, tanto no caminho como na chegada em casa, e que depois, Senhor Deus, tenha uma noite de descanso para recuperar energia e para viver amanhã para o louvor da tua glória. E é no nome de Jesus Cristo que eu abençoo essa igreja. Amém, e amém, e amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.